A gente teve um probleminha aqui na internet. Vamos voltar, se Deus quiser. Ficar em oração por essa internet. Não, Voltamos. Oi, Jane. oi. Teve um probleminha na internet aqui, mas a gente voltou. Você tá me Ok. ouvindo? Sim. Certo. Então a gente tava na pergunta da cesárea. Como descobrir se tenho ansiedade? Pois é, Você cesárea. ouviu? Bem, são tantos fatores, né? Mas, assim, alguns dos principais. Irritabilidade. Do nada. Você se observa aborrecido, impaciente com as pessoas que antes você não sentia. Esse pode se considerar um dos fatores, né? Impaciência, falta de concentração, medo também. Então você tem que observar se isso está acontecendo com uma constância ou se isso é momentâneo, né? Porque além do mais, esse papo é entre elas, né? Então a gente sabe que também a gente tem questões hormonais, nós mulheres. E aí a gente tem a famosa TPM, que também vem interferir no nosso humor, né? Mas se Sim. você observa que, além desse período, você tá aborrecida, irritada, impaciente em casa, sem conseguir se concentrar, sem, como é que eu posso dizer, estar bem no trabalho, na sua atividade laborativa. Então, confiando que alguma coisa não está bem. E aí você observa o período que isso vem acontecendo e, se for o caso, você procura um profissional para conversar. Sabe, Dores Beatriz, no a peito ansiedade ela também tem podem fatores, acontecer. sim, dores no peito, falta de ar. A gente, era isso que eu ia dizer, a ansiedade ela tem fatores psicológicos e fatores físicos. Então, assim, taquicardia, boca seca, coração acelerado, são todos sintomas físicos, né, que confundem bastante as pessoas. Já os psicológicos, a gente tem, entre muitos, o nervosismo, o medo, a perda de o medo de perder o controle, a sensação de que vai perder o controle das coisas, Hum, a sensação de que algo de ruim vai acontecer também. São os fatores psicológicos, né? E a gente tem que estar bastante atento a todos eles. Kelly falou aqui sobre insegurança. Também é um possível sintoma da Sim. ansiedade. Às vezes, assim, até uma característica de personalidade, né? Que você vai ter que entender aonde é essa insegurança. É em todos os âmbitos, que às vezes tem pessoas que são tímidas fora de casa, mas em casa elas são elas são elas. Então vai depender. Essa sua insegurança é em todos os âmbitos, em qualquer lugar por onde você esteja, na igreja, por exemplo. Então você tem que observar. Entendo. E, Jane, eu já presenciei também alguns casos de crise de ansiedade. A crise de ansiedade é a mesma coisa que ansiedade ou são coisas diferentes? E como a gente detectar que está em uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade, ela é como se fosse um pico. Você tem um conjunto de todos esses sintomas bem agudizados, sabe? E aí você percebe quando você realmente perdeu o controle, porque algumas pessoas chamam de surto, embora eu acho que o surto ainda é mais forte do que isso. Mas, oi Kelly, abraço. Então, assim, você tem que observar. Mas a crise é a maioria dos sintomas, e aí realmente imagine, fica muito difícil da pessoa sozinha ter o controle de tudo. Muitas vezes você vai precisar pedir ajuda, né? Como, como seria lidar com essa crise de ansiedade? Quando você diz pedir Bem, ajuda, pedir pedir ajuda. ajuda. Você percebeu, você vai falar com o seu parente mais próximo, né? A sua família,
que vai poder te acompanhar e te ajudar aí, por exemplo, procurar um profissional adequado, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Chega muitas vezes a necessitar de medicamento para poder ter a remissão dos sintomas. Porque aí entra outros fatores, como insônia, como dificuldade no apetite, sabe? É como se mudasse a sua vida e ela desse um giro de 360 graus, entende? Sim. Crianças também podem ter essa ansiedade? Foi uma pergunta aqui da Cristina. Muito importante a pergunta de Cristina. Crianças têm ansiedade, crianças têm depressão, minha gente. Então a gente precisa estar bastante atento. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre alguns itens que a gente pode fazer para se ajudar nesse período de quarentena. E aí um deles é você colocar a criança e arrumar momentos onde ela possa interagir, onde ela possa falar, né? Como ela está se sentindo, né? A rotina dela também foi mudada como a nossa, dos adultos. E às vezes a gente subestima, né? A forma, os sentimentos da criança. A gente tem que ser bastante atento, a gente tem que ouvir a nossa criança, porque elas têm sim. Imagina que a criança é aquele ser que tem toda a energia do mundo, né? Porque se são saudáveis, elas são elétricas. Então, se você observa que está muito quieta, está muito ociosa, né? Observa como é que está sendo o dia. É importante que a criança também tenha uma rotina, independente de que não vá para a escola, né? A maioria das crianças estão tendo a aulazinha online, à distância, mas mesmo assim, precisa acordar cedo, precisa estar atento à hora da aula lá no computador, no telefone, né? É importante que se alimentem nas horas certas, né? E é importante que o adulto interaja com ela. Não depois que ela tivesse atividade escolar, deixar a criança muito à vontade. Fique por perto, né? Quando você comenta sobre como você está se sentindo, né? Quando você vê algo na TV. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um filho caçula de 9 anos. Uhum. Falando sobre o caso de Miguel lá no Recife. Ele viu uma reportagem na TV. Sim, E muito aí ele, triste. mãe, é muito triste, né? Mãe, de novo estão falando sobre este caso. Assim como quem diz assim, mãe, deu uma repercussão enorme esse caso. Ainda estão debatendo sobre, então chama a criança, né, para falar sobre. Então aí eu fui falar, mas é porque foi um caso muito triste, e aí as pessoas se revoltam, né? Era uma vida. E aí você vai colocando ele, porque a gente pensa que a criança está brincando ali de lado e não está prestando atenção no que está acontecendo. Então, se a gente está ali com a TV ligada e a gente vê esses casos, como esse exemplo, tem um menininho de 5 anos e você não interagir sobre, né? Como a criança fantasia, pode ficar Uhum. ali na mente dela, atrapalhar o sono, ela via ter pesadelos. Então, isso tudo ajuda. Você precisa conversar com sua criança. E nesse momento de quarentena, principalmente, né? As crianças estão mais em casa. A gente tem muitas crianças na igreja e a gente ouviu muitos relatos de mães dizendo que as crianças estão agitadas, procuram o que fazer. Então, os pais cada vez mais precisam brincar com os filhos, separar tempo para os filhos, dar atenção, conversar, porque a criança também sente tudo o que está acontecendo no mundo, né, do jeito dela, mas ela percebe tudo que está ao seu redor e ela precisa de atenção. E a gente tem aqui uma pergunta da pastora Tayana. A exposição à tela, televisão, celular podem agravar os casos de ansiedade? Se você deixa a criança no celular o dia inteiro, sem controle, pode sim. Não só agravar a ansiedade, mas assim, a criança pode ficar com a dependência eletrônica, né? Uma dependência a estar no celular o tempo inteiro. E aí vem acarretar dificuldades de sono, de alimentação, vem acarretar problemas de comportamento, alterações de comportamento. Não só a ansiedade, Então, mas de uma maneira geral atrapalha muito.
Eu sempre que um conhecido meu, neurologista, ele dizia a mim assim, Jane, o tempo saudável de uma criança ao celular é 1 hora por dia. Quando eu digo isso, até meus filhos se estremecem. Mas é saudável. É difícil. Está Não só bastante para a alerta. criança, Então, eu diria, mas também para o adulto, né? exatamente. Exatamente. Limitar esse tempo de exposição à tela. Só sobre a questão da quarentena, eu acho que é importante a gente dizer que o momento de isolamento e distanciamento social vem a aumentar, sim, porque assim, a criança a gente cria os filhos para serem sociáveis, né? Nós somos criados para É ser seres verdade. sociáveis. Então, distancia de tudo que a gente fazia antes, realmente causa um desconforto. E assim, tem um dado que é muito triste, mas que é importante a gente falar, que diz que o Brasil, já antes do Covid, antes da pandemia, já era tido como o país com mais casos de ansiedade do mundo. Isso é um dado assustador. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Esse dado é importante para que a gente alerte, né? O que é que eu estou fazendo pela minha saúde mental? Onde é que eu estou me colocando? O que é que eu estou fazendo por mim? Sabe? Não é egoísmo, não. Você precisa pensar em você, né? Às vezes a gente tem uma vida muito corrida, muito estressante e a gente de repente agora precisou dar um freio. Foi forçado, mas é importante para que a gente venha ter esse tipo de reflexão. O autocuidado, né, Jane? Muito Isso. importante. E a gente tem mais perguntas. Diante de tudo isso, deixa eu dar uma olhada na hora, a gente tem ainda um pouco de tempo. Perguntaram quais são as orientações que a gente pode ter para aliviar a ansiedade sem utilizar medicamentos. Isso é uma pergunta da Sara. Sara também é psicóloga, estudante ainda, Uau! mas está trilhando esse Ah, que caminho e ela deixou essa pergunta para a gente. ótimo. Então, assim, como na live que eu fiz, que eu acabei falando aqui que eu fiz a semana passada que falava sobre ansiedade, eu acho que eu comecei falando lá que um dos pontos é a atividade física, né? Então, assim, mesmo em casa, a gente precisa movimentar o nosso corpo, porque é importante não só para a estética, mas para a cabeça. A gente precisa estar bem, né? Quando a gente pratica uma atividade física, a gente tem uma sensação de prazer, de satisfação. Então, a gente não pode ficar sedentário, sentado ou deitado e de pijama o dia inteiro, né? O corpo é uma máquina que precisa movimentar. Então, a gente precisa fazer isso com um certo rigor. Esse é um dos pontos, né? Outros, como a gente até já falou aqui, criar uma rotina. Você precisa acordar, tomar banho, trocar de roupa, se alimentar nas horas certas, né? Você precisa, se você trabalha de casa, como algumas profissões, então você precisa cumprir com um horário, certo? Outras pessoas não, que aí que é mais importante ainda que você observe, que acabaram ficando distantes, acabaram não podendo nem atuar em loco, nem de casa. Aí é que você tem que redobrar o cuidado, né? Diminuir a autocobrança, é isso que você estava falando, o autoconhecimento. Então, por que me cobrar Uhum. tanto? Por que tudo que eu faço é errado? Por que achar que podia ser melhor? Por que você não olhar para o que você fez e saber do esforço que você empregou? Né? Então, diminuir a autocobrança. Cuidar da alimentação. Um outro ponto muito importante. Se a gente cuida da alimentação, a gente tem um corpo são. Se a gente tem um corpo são, a gente também tem uma mente sã, né? Eu falava com minha amiga Rosana, nutricionista, e ela indicava inclusive chás, além, óbvio, de alimentos realmente mais saudáveis, sucos, frutas, porque eles têm substâncias que facilitam, né? É como se Uhum. você reforço e com essa alimentação saudável você diminuísse a probabilidade de você ter ansiedade. Olha só que importante, né? Praticar exercícios físicos, já falei. Consumir de forma equilibrada as mensagens que a gente tem bombardeando a gente o tempo todo, WhatsApp, televisão, jornais.
consumir de forma equilibrada uma informação significa dizer que você não vai estar, ai, porque o Covid matou, ai, sabe? Porque senão você acaba gerando em você mesmo essa ansiedade. Você precisa entender que se você tem medo, você precisa cuidar. Se você se cuida e só sai de casa quando necessário, se você se cuida e quando sai de casa usa os equipamentos que já tá, como é que eu posso dizer, todo mundo cansado de ouvir falar que precisa usar a máscara, que só vai uma pessoa da família no supermercado ou na farmácia, né? E que quando chegar em casa precisa ter todos aqueles cuidados com a roupa que você tava, com o calçado e tudo. Então foca nos cuidados no lugar de estar focando no medo, né? Porque Uhum. é um gerador a mais de ansiedade. Não é que a gente vai ficar alheio ao que está acontecendo, mas aí você coloca para vocês, um horário do dia eu vou assistir aquele jornal que é de minha confiança. Ponto. Se você ficasse assim, bombardeado internet, WhatsApp, jornal, não vai ser benéfico, não, vai ser prejudicial. Se conecte com pessoas importantes para você. Foi Sara, né, que tu falou, que perguntou. Isso, Sara. Sim, hoje a gente não pode encontrar quem a gente ama presencialmente, abraçar, né? Sentir assim o outro, o acolhimento do outro. Então assim, faz chamada de vídeo, a gente tem colocar a internet a nosso favor, né? Ver um tio que você não vê há muito tempo. Eu estava me lembrando quando eu estava pontuando essas questões hoje numa folhinha aqui, que há uns dias atrás o meu pai, que tem 81 anos, estava aqui na minha casa. E aí eu fiz chamada de vídeo para um irmão dele que mora em Minas Gerais. Eles passaram um tempão no telefone conversando. Ele perguntava como todos estavam lá. E de lá o meu tio perguntava como todos estavam aqui. Então, assim, para o idoso, que a gente acabou nem falando neles, isso também é importante, porque a maioria deles está isoladinho, né? Está distante de todo mundo, se É preocupa com verdade. os com todo mundo. Então faz isso, tá se sentindo só? Procura alguém, faz uma chamada de vídeo, diz como tá se sentindo, né? O lado vai te acolher, vai dizer uma palavra que te fortaleça. Só para concluir, preserve suas horas de sono, para que você tenha disposição para você disposto, né, para suas atividades. Então, todos esses são fatores que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para amenizar um pouco da ansiedade. E aí você falou em alguns aspectos. O pessoal estava comentando aqui sobre o chá. Algumas pessoas citaram chá de erva doce, chá de camomila, de hortelã. Também tem o chá de alecrim, a gente utiliza aqui em casa. E a gente nota realmente uma melhora do sono, Isso. principalmente no período da noite. E a gente prefere substituir o café pelo chá. E Isso tem ajudado. o chá é calmante. Então, se você já está com dificuldade de sono, você tem que procurar o que deixe mais zen. É verdade. E outra coisa que você falou também que me chamou a atenção foi a questão das videochamadas. A gente está num momento de pandemia em que estamos afastados fisicamente das pessoas, mas isso não significa que não possamos nos conectar com elas, através de vídeos, através de chamadas. E tenho aqui algumas amigas minhas, Jaidete, aqui Juliana falou, que realmente a gente sempre conversa, é, mesmo distante, a amizade se mantém e isso vai sendo positivo para a nossa saúde mental, para a nossa autoestima, tudo isso é bom. E aqui em casa a gente também tem a minha avó, que tem mais de 80 anos, e você falou aí o exemplo do seu pai, eu lembrei dela, Uhum. que a gente fez vídeo chamada com a família, e para ela foi um momento muito especial, não só para ela, mas também para a gente. Então a gente também tem nossos idosos que estão sentindo esse distanciamento das pessoas. É verdade. Além de, além de que são grupo de risco, ela também
chegou a ficar muito ansiosa com ansiedade e até o medo, por ser grupo de risco, medo de adoecer, o medo de pegar a doença. Os medos que envolvem esse momento são, o primeiro, o medo gerado pela angústia de não saber quando isso vai passar. Sim, Segundo, o medo de nós adoecermos ou das pessoas que nós amamos adoecer. E o terceiro sim. ponto é justamente o medo de morrer. O medo de nós morrermos e deixarmos os filhos, todo mundo aí. Os Ou netos, é. a gente perder alguém querido, né? Então, assim, não tem como não ser um momento realmente gerador de ansiedade, porque vem todos esses medos à tona. Sabe, óbvio, que fisiologicamente um dia a gente vai embora. Mas a gente sabendo que tem uma doença aí na porta, invisível, que mata não só idoso, mas pessoas de meia idade, jovens, assim. Então, assim, é muito difícil para a gente estar vivendo. É difícil de uma maneira geral, para todas as pessoas, não é só para você que está em casa achando que só você tem medo, não, né? Beatriz, a gente Quem ainda tem sai, quanto? a gente tem meia hora. A gente começou de 19h30, ou de 19 horas são 19h30. Só, eu Ainda temos queria um aproveitar tempinho. para ler o cordel, né? Sim, Tem um amigo, pessoal, que é cordelista. É aqui, né? Paraibano, se eu não me engano, de Pombal. Se eu errar, ele vai me matar. Que se chama Ney Robson. Em termos de cordel aqui na Paraíba, ele é assim o top, assim que todo mundo procura, sabe? Você dá o tema e ele tem uma criatividade impressionante. E aí ele fez um cordel para me ler nessa noite para vocês. É uma quebrada de clima, né? Porque é um assunto tenso, mas sim. eu vou ler um pouquinho aqui. Eu não fico olhando, mas eu preciso ler. E diz assim: em tempos difíceis, a humanidade sente uma crise de emoções que atinge toda a gente. Seu nome é ansiedade, este mal tão presente. Somos o país mais ansioso, segundo as autoridades. E isso é muito perigoso, pois atinge várias idades, não importando a classe e alterando a personalidade. Essa cruel ansiedade vem do sistema nervoso, provocando a sensação de um medo tenebroso, além de um desprazer naquilo que tinha gosto. Alguns fatores influenciam medos e incertezas, dificuldades de adaptação, além das novas rotinas, como o home office em ascensão. Isso tudo tem afetado a nossa saúde mental, trazendo inseguranças, provocando muito mal, levando a humanidade a uma ansiedade global. Contudo, podemos mudar buscando informações, reduzindo a autocobrança, praticando meditações, fazendo atividades físicas e cuidando das alimentações, sendo também fundamental um bom acompanhamento, pois a ansiedade provoca distúrbios de pensamentos, prejudicando toda a saúde, influenciando os sentimentos. Desta forma, os psicólogos, aliados a outros profissionais, atuarão buscando soluções, mostrando todos os sinais e que a ansiedade tem cura com tratamento eficaz. Obrigado, meu amigo Ney. Muito Para que obrigada, vocês Ney, por essa contribuição. e fala de tudo, né? O cordel dele. Fala dos Muito medos, bom. fala da questão da adaptação. Contempla E o de todos melhor, os aspectos. e o melhor é porque ele termina dizendo um contudo, né?
Contudo, apesar da ansiedade ser esse mal, há uma esperança. A ajuda de profissionais, a ajuda de amigos, há coisas que a gente pode fazer para se livrar dessa ansiedade, né? Termina de uma forma positiva, porque a Termina. gente precisa ter essa postura, né, positiva para as coisas, porque até de situações que a gente julga negativas, a gente consegue extrair reflexões, mudanças. Então, até do aspecto emocional, se você era uma pessoa mais travada, se você não conseguia se expor ou colocar para fora seus sentimentos por outros, por quem você quer bem, reclusão, que a gente fique mais aberto, né, para o outro, porque sozinho tudo é muito difícil, tudo é muito pesado. Inclusive, em se falando de ansiedade, os profissionais sempre orientam nesse sentido. Procure alguém, não se cale, não fique só para você, porque a ansiedade ela pode ser geradora de outros transtornos. Se você não cuida dela enquanto ansiedade, de repente, quando você se vê, você está muito mais adoecido. Então, todo mundo precisa de terapia, né, Jane? De uma forma ou de outra, Todos, todo mundo precisa de ajuda. exatamente. E aí, um comentário aqui de Francinete, minha mãe, para quem não conhece, ela disse assim: que sozinho ninguém é capaz. A gente realmente precisa de ajuda. E tem uma frase de Lúcia aqui que eu vou ler. Ela disse que se sentiu muito apavorada porque tem uma irmã na casa dela e todos tiveram coronavírus. E ela disse que ficou só Jesus na causa, mas superou para a glória de Jesus e já estão curados. Então, a boa notícia Que que bom, que Lúcia bom. trouxe, Realmente, que a como gente diz, é aterrorizante, né? É uma sensação de que você sabe que seu ente querido está doente, mas que não depende de você, né? Depende de como está o organismo, depende do tratamento, depende como estava até a imunidade dele, né? Porque a gente tem visto que quem está com a saúde mais em dia, vamos assim dizer, consegue vencer, né? A doença. é bom saber que pessoas têm sido curadas, né? É uma esperança para a gente nesse momento tão difícil. E também tem uma frase aqui de Kelly, que ela disse que no início estava muito perturbada e ela disse que era do grupo de risco, mas hoje está mais tranquila porque parou de absorver as notícias e as publicações sobre pandemia, que foi o que você Kelly disse, é extra, né? exatamente. Muito bem, Kelly, um abraço, sentindo bastante saudade. Porque a gente está com um expediente, inclusive, reduzido lá no CAPS, onde eu atuo, sabe? Então, assim, a gente está mais focado nas emergências psiquiátricas e não está tendo mais aquelas atividades corriqueiras, né? Que a gente tinha oficinas diariamente e a maioria deles tem se queixado bastante disso, porque estão lá isoladinhos dentro de casa, mas também nesse momento é mais seguro. E ela disse aqui que você é uma porta de saída para ela nos momentos difíceis. Ai, que bom. Obrigada, Kelly. Eu vi aí Rosângela aparecendo, tem uns parentes meus aí, viu, aparecendo. Prima. Abraço para todo mundo. Eu não consigo ver todo mundo que vai chegando, porque eu tô focada em Beatriz. Jane, tem mais algumas perguntas, que uma foi da minha xará, Beatriz Barros. Ela perguntou: qual o primeiro passo para se tomar em uma crise de ansiedade? Eu acho que a gente respondeu, né? Sim, se você observar, porque tem gente também que tem uma sensibilidade, né? E muitas vezes a gente percebe que algo não está bem, mas a gente fica meio apelando para o tempo. Não, vai passar, não vai passar. Cuidado com isso. Porque também, se você pensar que ao passo que o tempo aumenta-se o tempo, também pode se aumentar os sintomas. Então, às vezes, procurar ajuda no início de tudo vai ter também ter a remissão dos sintomas com mais rapidez.
Depende do que você está sentindo. Isso também não é algo momentâneo. Por exemplo, ansiedade em épocas de pandemia é esperado. Então, assim, com auxílio, não só de Jane, mas tem tantos colegas meus, tantos profissionais falando sobre isso, porque quando você abre o Instagram, é o que você mais vê. Então, assim, acate as orientações, cumpra, porque a gente está falando, repetindo, mas às vezes as pessoas acabam só entrando por aqui, saindo por aqui e continuando na mesma falta de rotina e na falta de cuidado consigo mesmo. Então, você precisa se cuidar, levar Então, a sério. quando a gente vai tendendo a empurrar com a barriga, tem a tendência é que esses sintomas se tornem maiores e isso venha Isso, desencadear a crise. sim. E, assim, ainda é impressionante para mim. Eu trabalho num serviço privado e no serviço público. No serviço público, eu recebo pessoas que dizem assim: Jane, eu sentia isso desde criança. Vamos dizer, é uma pessoa que chega para mim na faixa dos 40, 30, 20 anos. Eu olho assim: como é que você conseguiu viver com isso esse tempo todo sem pedir ajuda? Às vezes por falta de conhecimento, né? Então, assim, eu não sabia o que era, minha mãe não me levava para o médico, ou eu ficava calada, eu tinha vergonha de dizer o que eu sentia, né? Eu tinha medo que as pessoas rissem de mim, eu tinha medo que as pessoas achassem que eu estava doida. Isso são coisas que eu escuto com muita frequência. Então, o que você. Se a gente. Uma doença que a gente pode comparar é o câncer. O que é que os especialistas dizem? Quando a gente descobre precocemente, tem uma chance enorme de cura. Então, assim, os transtornos mentais, eles também precisam ser cuidados de imediato. Eu tenho um caso específico, eu sempre me lembro com o carinho dessa pessoa, que ela teve um surto. E aí, no primeiro surto, os pais levaram, né, para o tratamento. E só foi um surto. Eu acompanhei o caso, eu creio, por mais de 10 anos. E nunca mais aconteceu de novo. Então, alguém até aí perguntou, não foi? Eu acho que tem até uma pergunta, se isso poderia se Tem uma pergunta repetir. se, sim, se tem cura ou se pode voltar. Então, assim, isso vai depender do quão você levou o tratamento a sério, do acolhimento de sua família, né? Do que você fez para que aquilo não voltasse a acontecer, porque geralmente existe uma história por detrás ou de um surto, ou de uma crise, ou no caso do estresse pós-traumático, alguma coisa com você. Obrigada. Então, assim, se você se cuidou, e se você fez o uso adequado, que muitas vezes precisa de medicamento, é muito mais difícil que aconteça novamente. Eu não vou dizer que é impossível, até porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, do que pode acontecer na vida da gente. Mas vamos se cuidar que a gente evita um bocado de coisa. Inclusive, E em falando de terapia como profissional da área, muitas pessoas também perguntam assim: eu só vou procurar o psicólogo quando eu tiver uma crise de ansiedade, né? Quando eu tiver uma crise depressiva? Não, gente. E eu acho super interessante. É raro, mas acontece de chegar a gente para mim e dizer: eu vim me conhecer. Acho lindo. Sabe? Você ir para terapia e você tirar muitas vezes 40 minutos. Eu sempre digo isso, é a minha cara. 40 minutos dia da semana para falar de você. Isso é um privilégio. Então, vai se é conhecer verdade. melhor. Por quê? Porque quando a adversidade chegar, não é que você não vai sentir as coisas, mas você pelo menos vai se conhecer melhor, entende? E aí, muitas vezes, você tem mais facilidade para ultrapassar uma barreira, superar um desafio, entende? É Tem uma verdade. pergunta ainda, Eu se existe alguém com propriedade de acho que doença, saúde mental. Ai, meu Deus, eu nem vi. ela está agradecendo por Ai, você meu Deus. compartilhar tantos conhecimentos e acalmar a nossa ansiedade.
Kelly, E mulher, o pessoal. Beatriz, eu vivo convidando para fazer uma live comigo. É uma ótima psicóloga. O sertão da Paraíba tem ótimos profissionais, viu? Olha, coisa boa, Kelly. Fala com a gente depois também. Pois Quem é, sabe você não aparece por aqui, né? E, exatamente. Olha, Jane, uma pessoa falou aqui, foi a Tayana. Ela disse que o preconceito também dificulta muito, e também a Francinete falou, o preconceito dificulta muito as pessoas procurarem ajuda é um pouco terapêutica. da, né? O medo das pessoas riem de você, o medo das pessoas acharem que você enlouqueceu. Então, assim, se o outro tem preconceito com isso, deixa o outro, sabe? Segue aqui o teu instinto, o teu coração. Se você tá percebendo, olha, ninguém sabe mais de você do que você próprio. Se você tá percebendo que algo não vai bem, não se importe com o comentário dos outros. O que a gente ouve muito, que são relatos dos meus próprios pacientes. Ah, o meu marido disse que eu parasse de tomar tanto remédio. O meu filho disse que eu não tomasse a dose que o médico passou, porque eu vou ficar dopada. Então, assim, com que propriedade um membro da família, a não ser que seja um profissional, e ele ainda está sendo antiético de se meter na conduta do colega, né? Então, assim, Uhum. propriedade, uma pessoa que não tem conhecimento de fato na conduta medicamentosa, na conduta terapêutica de alguém. Se você sente, amigo, você vai recorrer à ajuda, independente dos comentários alheios. Porque a gente não é o outro que vive a vida da gente, somos nós. A gente que sente, né? A gente quem se sobrecarrega às vezes, mas corre atrás e segue adiante, porque o adequado é você olhar para frente, nem ficar presa a passado, nem ficar presa às dores. E daí tem uma pergunta que eu não lembro mais quem foi, que disse que a família pode afetar, nesse caso, a questão da ansiedade, porque a família pode ajudar a desencadear os sintomas e também pode ser ou colaboradora ou contra o tratamento da pessoa, como você mesmo falou. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Exatamente. Quantas pessoas chegam se queixando, às vezes de mal, às vezes um pai e uma mãe um pouco severos, né? Às vezes é um chefe que cobra demais, né, que persegue. Então, assim, a família tem um papel importantíssimo na nossa saúde mental, né? E falando em família, eu queria citar um exemplo que eu vi no Instagram de vocês. Fala que é, vocês são uma família que ama, acolhe e cuida. Eu achei perfeito, maravilhoso. Então, assim, Obrigada. a família que faz isso, né, não é só aquela família que critica, que cobra, ela está sendo favorável à saúde mental do seu membro. Se você tem um comportamento oposto, você pode estar sendo sim um viés para adoecer uma pessoa da família. E a gente tem um, um termo que a gente diz assim: às vezes quem procura nós, psicólogos, não é o problema da família, é o sintoma da família, sabe? O sintoma é aquele, vamos dizer, um pouco mais frágil. Sabe a esponjinha que absorve tudo? Às vezes Uhum. o pai que é muito ignorante, que bate no filho, que não ouve, que só cobra. Estou falando muito de pai e mãe porque realmente é de quem a gente muito ouve falar dentro dos consultórios. Mas então, assim, você precisa rever a sua posição. Porque, assim, enquanto pai e mãe, a gente tem que se lembrar que tudo é tão passageiro, né? A gente é responsável por um ser que vai passar um estágio com a gente, que vai crescer, que vai embora. Então, assim, por que eu não oferecer o melhor para o meu filho, né? E se eu não estou preparado, então eu vou buscar ajuda. Porque eu tive um caso específico o ano passado
Uma escola de João Pessoa mandou um adolescente para mim. Eu acompanhei o adolescente e depois eu observei que a mãe era uma pessoa que provavelmente tinha algum tipo de transtorno mental. Porque a forma como ela tratava o jovem não era cabível, sabe como é? Então, assim, eu contatei a mãe, contatei um outro profissional e mandei a mãe se cuidar. Então, às vezes, você está sendo. Pronto, se você for um pai ou uma mãe que você está sofrendo com um transtorno ansioso e tem essa irritabilidade e às vezes é agressivo e não entende por quê, você precisa procurar ajuda, porque a saúde mental do seu filho, do seu sobrinho, do seu marido, de quem está perto de você, está em risco porque você não está bem, você não está em equilíbrio, não é isso? Então, Sim, assim, cadeia. É uma cadeia de coisas. Então, assim, eu espero que o meu querido jovem do ano passado, inclusive, se esteja ele bem. aí, ele vai saber que eu estou falando dele, porque ele foi brilhante. Ele teve um ano pesadíssimo, mas ele passou no vestibular, sabe? Ele teve a resposta que ele queria. A mãe achava que ele não era capaz. E mais do que provar para ele, ele provou para si mesmo que ele tinha condições, sabe? De passar e de Coisa se... boa. Então, a família é importantíssima. E aí, como você destacou, a família tem um papel de amar, acolher e cuidar, né? Que a gente possa ser essa família. E aí, a Exatamente. gente tem agora 9 minutos para encerrar a live. Passou rápido. E tem Verdade. algumas perguntas aqui, eu não sei se vai dar tempo de responder todas, Vamos, mas vou vamos tentar. tentar, né? Tem uma pergunta aqui da Cristina. Ela perguntou onde pode encontrar o serviço de terapia no SUS. No SUS, bom, geralmente toda cidade, como eu trabalho em João Pessoa e Sapé, aí eu tiro pelos exemplos que eu vejo, né? Que eu vivencio. Geralmente toda cidade tem uma policlínica ou um CAIS, né? Mas você pode ir na sua UBS, se é pelo SUS, que o médico da saúde da família ele vai te encaminhar para o lugar adequado, Isso. ok? Ok. E aí, eu acredito que essa seja a última pergunta que dá tempo. As exigências de performance e de sucesso podem ser geradoras de ansiedade nas crianças? Sim, muito, muito, porque elas vêm com muita cobrança, não é? Então, assim, às vezes os pais acabam querendo que o filho seja o melhor nas notas, o melhor no esporte, e a criança percebe isso, a criança sente. E também essa criança vai crescer achando que ela só vai ser amada se ela for primeiro em tudo. Olha o tamanho da responsabilidade que a gente gera numa criança, né? Então a gente tem que falar para a criança que ela dê o melhor, que ela se esforce, sabe? Porque ela vai dar o que pode, não é o que a gente deseja, né? Falando em pai e filho, quando antes a psicanálise diz, antes de você estar grávida, quando você almeja um filho, você já deseja a vida dele inteira. De como ele vai ser, o esporte que você quer que ele faça, de como ele vai ser na escola. É Então, veja. verdade. Então, a gente, pai e mãe, a A, gente tem que a cobrança, né? ter cuidado de trazer saúde mental para os filhos da gente, não doença. Isso aí. Então, Jane, a gente agora está com poucos minutinhos. Eu queria que você desse suas últimas palavras nesse Uhum. momento. E Ai, aí a gente está finalizando. Eu queria deixar um versículo no final, mas eu gostaria que você falasse primeiro. agradecer, né? Para quem está aí nos assistindo aí do outro lado, eu e Beatriz nem nos conhecemos pessoalmente. É verdade. Esse contato veio nesse momento virtualmente, mas foi muito bom, foi uma satisfação lhe conhecer e estar aqui nesse bate-papo com você. Espero que a gente tenha pelo menos contemplado a maioria das pessoas que nos fizeram perguntas, né? Agradeço demais a participação.
Agradeço demais a atenção, porque está todo mundo em casa. Então, se a gente, quando a gente sair daqui, a gente vai ver que está havendo 300 lives. Então, não esquecer por nos darem esse momento, né, de atenção, de carinho e esperar que as pessoas enfrentem esse momento de pandemia com menos ansiedade, mas com muita esperança de que tudo isso vai passar, de que a gente vai sobreviver e de que tudo vai ficar bem. Que a gente seja. Amém. Amém. Então, Jane, gostaria muito de agradecer sua presença aqui. Seus ensinamentos foram muito engrandecedores para a gente. Queria Obrigada. também agradecer a sua prima, que é minha psicóloga. Ah, Também foi ela que me apresentou a você. E gostaria de deixar meu agradecimento aqui a ela também. E agradecer a todas as pessoas que participaram aqui com a gente, que mandaram as perguntas, que nos apoiaram nesse momento. É muito importante a presença de cada um, de cada uma que veio aqui. E eu quero deixar o meu abraço a você, dizer que foi um prazer lhe conhecer e agradeço de coração toda a contribuição que você fez. Foi um momento muito proveitoso para você e para mim, eu acredito que para todos nós. E eu gostaria de deixar um versículo para a gente terminar esse momento, que está lá em 1 Pedro 5:7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Esse texto fala sobre Deus. A gente pode deixar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo aos cuidados dele, porque ele cuida de nós. Então, eu gostaria de terminar essa live agradecendo e vou fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor, vamos. muito obrigada por esse momento, obrigada porque o Senhor é quem cuida de nós e a tua palavra diz que podemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque és tu quem cuidas. Senhor, então eu te agradeço pela vida de Jane, pela vida de cada pessoa que participou desse momento, que contribuiu, e te agradeço por essa oportunidade, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um infinitamente, infinitamente mais. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olhe, só, já, linda oração. Mas o aí de Isabel é a minha prima, assim, ó, que as outras não escutem, do coração. Ah, E a gente é? é parceira, viu? A gente é parceira. Nos consultórios que ela atende, eu também atendo, Tá certo. viu? São Abraço, duas queridas. obrigada, obrigada. Um grande Obrigada abraço. Muito a todos obrigada, viu? que participaram. Beijo. Tchau. Beijo.